Bem-vindos a mais um Dossiê Farofa Conceito. Eu sou o Fábio e hoje a gente vai falar sobre a Ari Lennox, que foi uma sugestão de vocês lá nos comentários do outro vídeo no YouTube. Então, sempre que vocês quiserem ver a gente falando sobre algum artista aqui, é só comentar que aí eu vou ler e a gente vai falar. Uma outra coisa também, sigam o Farofa Conceito nas redes sociais, se inscrevam no canal, deixem like nesse vídeo. O link pra tudo isso tá aqui embaixo, pra todas as nossas redes. E também pro nosso podcast, que sai toda quinta-feira. A gente sempre fala sobre os novos lançamentos da música pop. E essa semana, na verdade, vai ser um pouquinho diferente, porque não teve tanto lançamento assim. Que vocês gostem de ouvir a gente falando sobre. Então a gente vai falar sobre o clipe da Cardi B com a Megan Thee Stallion, que tem a Normani, que tem a Kylie Jenner. E a gente vai fazer um Farofa Responde também no Pauta Extra por R$ 1. Então vai estar bem legal. Sigam, escutem, porque vai estar massa. Hoje, como eu falei pra vocês, o nosso assunto é a Ari Lennox, que na verdade é um nome artístico de uma moça chamada Courtney Shanae. Ela nasceu na Virgínia, lá nos Estados Unidos, em 1991, mas ela logo se mudou pra Washington, que é onde fica a capital dos Estados Unidos, é o Distrito Federal deles. E foi lá que ela começou a ter mais contato com a música, ela estudou lá, enfim, ela cantava no show de talento. Só que ela só começou a fazer isso meio que profissionalmente a partir dos 18 anos, quando ela começou a publicar músicas dela no SoundCloud. E depois ela até lançou um EP sozinha, lançou uma mixtape. Só que aí ela foi meio que lançando singles avulsos de forma independente até ela ser descoberta por um cara chamado Omen, que chamou ela pra trabalhar numa faixa dele em 2015. Com isso, ele era assinado de uma gravadora chamada Dreamville, ele ainda é no caso, que é a gravadora do J. Cole, que é um rapper, enfim, grande lá dos Estados Unidos. E ele mostrou as músicas da Ari pro J. Cole, as músicas dela já estavam meio que circulando dentro da Dreamville por conta desse primeiro contato que eles tiveram. E ela foi a primeira mulher a ser assinada pela Dreamville lá em dezembro de 2015. O que é, assim, ok, tipo, porque é uma gravadora que existe desde 2007 e nunca tinha assinado nenhuma mulher, então achei bem machista. Mas enfim, ela foi assinada e já entrou numa das compilações da gravadora, porque essas gravadoras, elas são que nem a Odd Future, por exemplo, do Tyler, the Creator. Eles lançam alguns álbuns de artistas, meio que compilando todos os artistas da gravadora, uma coleção, uma coletânea da gravadora, que vai pro mercado, as pessoas compram, enfim. Então ela já participou dessa primeira, que foi lançada em 8 de dezembro de 2015, que na verdade é a segunda de uma série de coletâneas. E depois ela participou de novo da coletânea de número 3, que saiu em 2019 e ficou em primeiro lugar nos Estados Unidos. Então ela já tem meio que um primeiro lugar aí. Mas, sem ser essas coletâneas, ela tem 2 trabalhos lançados oficialmente como artista assinada, né? Os primeiros dela não são como artista assinada, são como artista independente. O primeiro deles é o Pho, que se escreve P-H-O, que é um EP de R&B alternativo, muito legal, uma delícia de escutar. Tem um single só que se chama Backseat, mas vale muito a pena ouvir, ele já chamou a atenção dos críticos. E ele mantém o som, ele ficou em 40º lugar na parada de R&B dos Estados Unidos, então ele não foi, tipo assim, nada grande. Muito pouca gente conhece ele, então se você quer ser hipster, esse é o momento. E aí depois dela lançar o Pho, em 2016 saiu o Pho, em 2019 saiu o primeiro álbum dela. E foi um processo que ela contou que foi bem longo e bem trabalhoso, só que o mais difícil foi ela pegar todas as músicas que ela tinha composto até aquele momento pra fazer serem só 12, pra caber na checklist do álbum. De fato, ela começou a escrever, isso foi algo que ela mesma falou, esse álbum assim que ela foi assinada. Foi tipo, beleza, fui assinada, vou fazer o meu álbum. E ela veio escrevendo músicas então por 4 anos, porque o álbum só saiu em 2019, ela foi assinada em 2015. E ela disse que não foi uma coisa do tipo, ela foi assinada ou eles tinham um álbum e ele demorou pra sair, não. Ela ficou trabalhando até o momento que ela falou assim, não, agora eu tenho o álbum. E assim que ela disse, eu tenho o álbum, ele saiu. Tanto é que ele nem foi lançado numa sexta-feira, né? Ele saiu num dia que ele teve só 3 dias de contagem, estreou em 104º lugar na Billboard 200 e depois ele subiu pra 67ª posição na semana seguinte, que aí foi quando ele teve a semana inteira de contagem. Mas esse é um álbum que é muito interessante porque ele é muito suave, a voz dela é extremamente suave. Ele é um álbum que, segundo ela própria, fala sobre a vida dela, como ela tá. Então, fala sobre ela ter comprado o primeiro apartamento dela, fala sobre sexo, fala sobre a ansiedade dela e fala sobre ela se apaixonar por pessoas que não têm boas condições financeiras, né? Porque na verdade o que importa é o que tá dentro de você e não o que você tem de bens materiais.
Então o álbum é sobre tudo isso. Segundo ela, é um álbum que é um monte de hip hop, sexo, romance e soul, e alma, enfim. Os gêneros desse álbum, eles percorrem, óbvio, né? Tem algumas faixas que têm influências de outros gêneros musicais que não são predominantes, como por exemplo, uma das últimas faixas que tem uma batidinha meio latina. Mas é um álbum que primordialmente é composto por músicas de soul, neo soul, R&B e jazz. É uma delícia de escutar. O álbum, eu nem falei o nome, se chama Shea Butter Baby. Shea butter é manteiga de karité, que é uma árvore nativa da África. Sei lá, talvez quem faz skincare deva conhecer. Mas é um álbum que é muito gostoso de escutar, é muito leve. A voz dela é muito levinha, pra quem gosta de Erykah Badu, é uma voz que tá ali meio que no mesmo... vocês conhecem Erykah Badu? Enfim. Deviam conhecer, vão ouvir Erykah Badu também. Mas é uma voz que é suave, ao mesmo tempo que passa muita emoção. E uma curiosidade que eu não contei sobre a Ari Lennox. Primeiro, da onde veio esse nome? É uma referência a Mary Lennox, do filme The Secret Garden, no Jardim Secreto. É um filme muito gracinha, quem puder assistir, é a história de duas crianças. Eu já vi, é um pouquinho antigo, mas é legal, vale a pena. E tem outra coisa também, é que ela foi assinada pela Dreamville, porque eles queriam trabalhar com ela para algumas demos, pra mandar pra Rihanna. Então, eles chamaram ela e falaram, ei amiga, vamos aí montar umas coisas que a gente vai mandar umas coisas pra Rihanna. Que tá sem lançar álbum também desde Muambeira. Só que aí, nesse processo, eles perceberam que, na verdade, a Ari não era uma artista de escrever música pros outros, porque ela fazia coisas muito pessoais, coisas que eram muito... tinham muito significado pra ela, pra simplesmente entregar pra outro artista. Então, eles decidiram que eles iam seguir com ela como artista, sim, e não só como compositora, que era meio que o planejado nesse primeiro momento. Então, esse foi o dossiê de hoje, mais curtinho, bem mais curtinho, diga-se de passagem. Mas é porque pra vocês curtirem o dia com os pais de vocês, e já tá tarde também, né? E aí, quanto mais curtinho, mais vocês assistem várias vezes, né? Vamos usar a lógica do TikTok, do streaming aqui, né? Quanto mais curtinho, mais vocês assistem e mais vocês mandam pras pessoas. Porque se vocês puderem mandar pras pessoas, vai ser ótimo. Obrigado, viu, gente? E até semana que vem.